Porque, para um profissional da fotografia, saber provocar emoções inequivocáveis através da fotografia é uma capacidade valorizada no mercado fotográfico e como isso muda o nível dos trabalhos e faturamento de um fotógrafo. Já parou para pensar na quantidade de detalhes que temos que analisar e na infinidade de decisões que temos que tomar quando queremos fazer uma fotografia? A nível profissional. Não se trata apenas de pressionar o botão do obturador, mas antes de fotografar, estamos decidindo qual história queremos contar e de onde estamos observando. O nosso ponto de vista, né? Que falo sempre. O centro de interesse da nossa foto, ou seja, o nosso tema principal. O profissional que não domina a cena fica como na hora do ensaio fotográfico? Aqui eu vou descrever e eu quero saber quem de vocês já se sentiu assim. E a importância de dominar a cena. E o que eu falo aqui sempre, tá bom? Vamos lá. O profissional que não domina a cena fotográfica fica como? Acreditando que sabe o necessário para fazer um ensaio fotográfico. Tem medo de errar ou de cair no ridículo ao dirigir as pessoas. Pensa que basta ter uma boa câmera e que já está garantido o trabalho. Não conhece bem o próprio equipamento. Não é paciente e não entende o momento decisivo de fazer o clique. Ele não se conecta com quem está fotografando, com o ambiente onde está. Não sabe usar a lente certa, como eu falei para vocês. Fica só no troca-troca e nem entende o que está fazendo. Atira para todos os lados, ou seja, faz fotos que nem metralhadora. Não tem foco e clareza do que quer fotografar. Pega de tudo, e gera aquela quantidade de file gigantesca. Para um evento, leva para casa 10.000 cliques. Ninguém sabe como é que ele vai resolver isso na pós-produção, né? Uma semana inteira só para separar o que é bom do pior. Não investiga o lugar onde vai fotografar. Chega ali já querendo saber tudo. Não controla se as baterias estejam bem carregadas antes do ensaio. Satura a cena fotográfica de elementos aleatórios. Começa a juntar coisa, colocar no fundo, colocar do lado, colocar atrás. E fica aquele carnaval, aquela bagunça, né? Não vou dizer o palavrão que me vem na cabeça. Então, como o profissional acredita de poder criar uma cena fotográfica que transmite emoção se ele mesmo está confuso e nervoso? Me digam, não tem como. Então, por isso que o que eu estou dizendo para vocês vai levar vocês para um outro nível de fotografia. E eu não vejo a hora, juro, eu não vejo a hora que a fotografia se eleve no mercado brasileiro. Não vejo a hora. Juntando-se a isso, a iluminação incorreta, descuidada, o uso de lentes que não favorecem a narrativa, ou um tipo de enquadramento que corta um elemento de forma que desequilibra a composição. São alguns dos erros mais comuns nesse assunto. As pessoas, elas fazem um enquadramento largo e depois cortam na pós-produção. Isso é um erro. E depois eu vou dizer para vocês por quê. Porque tem que dominar a cena, o que está dentro da cena tem que funcionar, tem que estar ali. Tem que estar o tema, tem que ter o foco, aonde está o meu ponto de fuga, do que eu estou falando. Entenda isso. Pois bem, como através da capacidade de provocar emoções inequivocáveis, através da fotografia, um profissional é muito mais valorizado no mercado. Ponto de demanda. Ponto interrogativo. Por quê? Por que ele é mais valorizado? Porque ele vai prestar atenção ao fundo da sua composição na hora de fazer o clique. Lembrem o que está dentro e o que está fora da minha enquadratura. Ele vai saber, ele vai notar, ele vai entender o que corrobora ou não para contar a história. Não vai se limitar aos pontos de vista mais comuns, porque ele já vai estar dominando a cena. Vai deixar bem claro o assunto principal e quais elementos são importantes na cena e vai deixar espaço para respirar a sua composição. Não vai ficar coisa em tudo quanto é lugar, não vai enfiando tem buraco, não.
deixa espaço para respirar, para quem olhar, entender, ter tempo, senão é muita informação junto. E aí fica aquele cansaço, né? A gente não consegue nem olhar bem para a fotografia porque ela tá cheia de coisa junto. Aonde está a emoção? Aonde está a narrativa? Aonde está a história? Fica só aquela, né, aquela bagunça. Concede profundidade à cena fotográfica que está narrando. Não clica verticalmente. Não clica verticalmente. Senão por um motivo justificado. Entenda. Horizontal e vertical, gente, não é uma opção. É uma linguagem. A fotografia é uma linguagem. Então eu não posso botar em vertical ou em horizontal sem ter uma justificativa. Sem ser bem justificado e bem organizado dentro da minha cena. Não é linguagem. Não faz fotos super expostas ou subexpostas. Mede a luz antes de começar, entende o que está fazendo antes de começar, não fica no delírio, agora não sei. Não vai ter medo de usar o modo manual da máquina fotográfica. Por quê? Porque já está dominando a cena, já está dominando o resto, já se organizou, já se preparou, aí é só deixar fluir a criatividade e realmente ir para a briga e fazer fotos assim incríveis. Não vai enxergar, não vai exagerar no retoque ou na pós-produção. Não vai ter medo de usar o modo manual da máquina fotográfica, como eu falei. Vai se conectar facilmente com o fotografado e o ambiente em torno. Vou repetir, isso é uma das partes mais importantes. Vai se conectar facilmente com o fotografado e o ambiente em torno. Vai se deixar inspirar pelo repertório pessoal e fazer fotografias que emocionam. Exemplo prático. Vou trazer aqui para vocês. Exemplo prático. Olha aqui. Eu trouxe de propósito um serviço fotográfico feito por um dos maiores, tem fotógrafos grandes, e esse é um. Se chama Mário Testino. Ele fez esse trabalho para Vogue. Eu trouxe ele para vocês entenderem a diferença. Aqui é uma modelo, a Kate Moss, que está posando com a filha dela. Esse é um exemplo prático. Exemplo prático de fotografia profissional com característica pousada e pouco emocional. Vou repetir. É uma fotografia de um grande fotógrafo. Então, é uma fotografia profissional com característica pousada e pouco emocional. Tá bom? Tipo de fotografia que não conta uma história. É a Kate Moss, que é muito conhecida, com a filha dela. Ponto. E deixa margem para interpretações. Sim, eu posso gostar, eu posso não gostar, eu posso dizer, nossa, que foto linda. Ah, não me diz nada. Posso, para várias interpretações. Não está contando uma história. Além de gerar confusão no espectador. Aqui pode ter um debate sobre fotografia gigantesco. Tá bom? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu mostrar outra aqui. Uma pessoa comum. Exemplo prático de fotografia profissional com característica fortemente emocional através de uma ação cênica. Tipo de fotografia que conta uma história e deixa margem para a imaginação e a fantasia do espectador que observa a foto. Gente, é uma pessoa comum que está brincando com um filho de esconde-esconde, mas dá para notar que a pessoa, né, tá brincando e dá para ver. Aqui tem uma história que se constrói. Eu posso falar muitas coisas, eu posso imaginar muitas coisas dessa história. A criança que brinca de se esconder, geralmente ela esconde a cabeça e o resto fica tudo aparecendo. E é uma brincadeira que o adulto sabe que a criança está se escondendo, mas dá para ver onde está. E nessa foto, ela transmite essa história, que a criança ela se esconde, ela tapa a cabeça, ela acha que ninguém vai ver. Então assim, ó, essa foto é muito representativa para contar uma história. Uma mãe brincando de se esconder com um filho, né, que faz esse tipo de brincadeira. Se esconde, mas tá aparecendo tudo, né? Então, aqui não. Aqui é uma foto profissional que não conta uma história. Por quê? Porque já tem a Kate Moss, que é muito conhecida. Mário Testino deve ter escolhido essa direção. Mas tá aqui, gente. Dá para escolher. Eu quero fazer de um jeito ou eu quero fazer do outro. E não fazer porque tem que é desse jeito. Dá para escolher quando, para qual cliente eu vou fazer muito emocional, para qual cliente eu vou fazer pouco emocional.
Eu vou contar uma história? Não, eu só vou contar uma estética. Pode ser também, que é o caso aqui da Vogue, tá contando uma estética, tá? Isso aqui é um retrato, tá bom? Então, para deixar bem claro a importância do profissional de dominar a cena. Depende se ele quer para Vogue, fazer fotos para Vogue, ou se ele quer fazer fotos para uma família no Instagram. Então ele pode escolher qual tipo de linguagem ele quer utilizar porque ele domina a cena. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz com uma família, um ensaio de família. Essa família me emociona um pouco porque tem uma história por trás. Eles tiveram 2 filhos e um dos filhos tem um problema de saúde mental. Então, assim, eles utilizaram a fotografia desde quando nasceu essa criança e depois quando nasceu a filha deles, como um incentivo para eles mesmos se olharem e verem o desenvolvimento. Eu falei para vocês que isso ia ser difícil, porque eu estou contando para vocês 26 anos de história pessoal como profissional. Então, essa família, ela utilizou a fotografia como instrumento para ver a evolução do filho deles, que tem problemas mentais. Como eles evoluíram. Então, uma vez por ano, a gente se encontra e faz fotos. Isso me emociona porque é o instrumento, a fotografia, que eles se veem nos anos a evolução do filho deles e quando nasceu, né, o segundo. E olha a alegria deles de estar juntos. E acreditem, é muito difícil se conectar e manter a postura de profissional, tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem tudo. Porque eu sou humana, né, gente? Então, assim, algo emocional, aonde tu conta uma história, a história deles, tá? E tu te conecta. E cada ano eles voltam, né, para fazer novas fotos. Agora eles já estão bem mais crescidos. Eu trouxe só a mais representativa aqui para vocês. E essa aqui, quando a neném, que aqui vocês veem que é bem pequenininha, aqui ela já tá maiorzinha. E aí o que eu coloquei? Eu coloquei um papel na parede e eu dei tinta infantil, né, não tóxica. E aí eles se divertiram, seja o pai, seja a mãe, seja o cachorro, as crianças. E eles pintaram um painel que ficou maravilhoso. Levaram para casa depois dessa experiência. Então isso aqui, ó, é uma das últimas fotos aqui desse trabalho, né? Aqui são 2 trabalhos, eu não quis trazer tudo, é só para vocês entenderem. Essa aqui é uma das últimas fotos, né, desse momento, desse ano que eu tirei aonde eles estavam, né, se divertindo. Então, assim, a fotografia que conta uma história de uma família. Não é a família que vai no cabeleireiro toda arrumada, senta ali e faz foto e tira a foto. Não, gente. É algo que elas, né, eu botei um balão, não é que não tem que ter 1000 coisas, não tem que ter 1000 coisas, mas tem que estar conectado. É só um balão e um fundo azul, nada mais. Tem que estar conectado com quem vai ser fotografado, tá bom? Isso aí para deixar claro para vocês que não tem que ter luxo, não tem que ter, tem que ter emoção, tem que ter ideias. O profissional, ele oferece soluções para vários tipos de clientes, não é aquele rico, não é aquele pobre, vários tipos de clientes, tem vários tipos de produtos, vários tipos de ensaios fotográficos, tá bom? Para vocês entenderem, ensaios, experiências que as pessoas vivem.